Boa noite para você que me ouve aí na sua casa, pelas redes sociais. Que Deus te abençoe poderosamente. Junto com a igreja agora nós iremos ler uma palavra, ela se encontra no livro de Ageu. Livro de Ageu, no capítulo 1, no versículo 1 em diante. Ageu, capítulo 1, no versículo 1 em diante. Ageu, capítulo 1, versículo 1. Abra sua Bíblia aí. Se você não conseguir achar na sua Bíblia, depois de sofonias, se acompanha aí pelo telão, para nós ganharmos tempo. É a mesma linguagem da minha Bíblia, e juntos nós vamos compreender e entender a poderosa palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém ou não amém, igreja? Amém? Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. O título na minha Bíblia é: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. E no capítulo 1, no versículo 1 está escrito assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestigos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos entender a palavra do Senhor. Amados, nos dias do profeta Ageu, a casa do Senhor ela estava praticamente abandonada. As pessoas daquela época, elas viraram as costas para a casa do Senhor e elas começaram a se preocuparem com as suas próprias vidas. A Bíblia diz que quando eles começaram a se preocupar com as suas próprias vidas e se esqueceram da casa do Senhor, ao passo da casa do Senhor está indo de ruína abaixo, a Bíblia diz que Deus fechou o céu sobre aquele povo. E a Bíblia diz que eles plantavam muito, a agricultura naquela época era forte. Além da agricultura, eles criavam os seus rebanhos, mas a agricultura, neste caso deles aqui, era o mais forte que eles tinham. E a Bíblia diz no versículo 6: tendes semeado muito e recolhido pouco. Então esse povo, eles plantavam demais, trabalhavam igual um louco, eles gastavam muita semente, mas na hora de colher, eles colhiam pouco. Parece até a história dos dias de hoje. As pessoas trabalham, e quando recebem pouco. E o pouco que recebe é como se tivesse colocado num saco furado, ou seja, num bolso furado. Quem recebe o salário, recebe como se estivesse colocando em um saquitel furado. A Bíblia diz por que era dessa forma. Porque eles tinham abandonado a obra de Deus para se preocuparem com as suas próprias vidas. Amados, tem gente que recebe hoje, amanhã já está devendo, porque o dinheiro é como tivesse colocado num bolso furado. A Bíblia diz que eles plantavam até demais, e o trabalho era árduo. Eu posso ouvir amém? Você imagina o povo plantar
meter a enxada na terra. As ferramentas não são como as de hoje, não tinha trator, não tinha arado, era na mão. A Bíblia diz que todo aquele povo plantava, mas colhia pouco. E quando colhia, era bem pouquinho. E quando recebia o salário por aquilo que havia colhido, era como colocar aquele salário no saco furado. Não dava para nada. Sempre eles estavam endividados. Pagavam algumas coisas de um mês e ficavam endividados para o próximo. Nos dias de hoje, não tem sido diferente. A Bíblia diz que, assim no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Deus estava mandando sempre eles olhar para o passado, para o dia de ontem. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Diz que é a igreja? Diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Aí ele diz assim no versículo 9, olha, esperastes o muito, esperastes o muito, e eis que veio a ser o que, igreja? Pouco. E esse pouco, quando o trouxestes, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então, nos dias do profeta Ageu, esse povo, eles plantavam demais, trabalhavam igual um cão, mas na hora de colher, colhiam pouco. Os que recebiam salário pelo trabalho que faziam, recebiam para colocar o salário num saquetel furado, o bolso furado. Em outras palavras, o dinheiro não rendia. E aqueles que traziam um pouco para casa, a Bíblia diz que Deus fazia assim, com um assopro, tirava tudo o que eles tinham. E a Bíblia diz que aquele povo padeceu. Aí Deus fala, vocês estão padecendo, vocês não estão tendo para sobrar, porque vocês estão pensando somente na casa de vocês. E vocês estão se esquecendo da casa do Senhor, que permanece em ruínas. Amados, o homem, ele não muda. O homem, ele continua sendo o mesmo desde os dias de Adão, pensando sempre no seu ventre, pensando sempre em si próprio. Mas todas as vezes que o homem só pensa em si e esquece as coisas de Deus, ele vai padecer, ele vai sofrer. Deus não estava falando com o profeta Ageu para um povo ímpio, não. Deus não estava falando isso para aqueles que estão bebendo ali na esquina, para aqueles que estão se prostituindo numa boate. Não, Deus estava falando para o seu povo, porque Deus tem compromisso com o povo dele. Posso ouvir amém? Deus tem compromisso contigo. Porém, de que adianta Deus te fazer prosperar? Se você planta muito, você colhe muito. Deus fazer o melhor pela tua vida, se na hora de você fazer pela obra dele, você não faz. Então, ele fecha os céus, ele deixa o céu travado. Aí, você geme. Por que você geme? Porque você está pensando somente em você, no seu ventre. E a Bíblia diz aqui bem claro, no versículo 10, diz assim, por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, ou seja, o alimento, sobre o vinho, ou tirou a alegria, sobre o azeite, a presença de Deus tinha ido embora, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho da onde, igreja? Das mãos. Deus tinha tirado tudo. Então Deus tirou tudo daquele povo. Foi o diabo que foi lá? Não. Foi o próprio Deus que reteve os céus. Se Deus fechar os céus, acabou a tua vida. É como você estivesse orando em um teto de bronze. A sua oração não chega ao céu, não passa do teto dessa igreja. Aí as coisas que eram para dar certo para você vão passar a dar errado. E você muitas das vezes não vai entender, porque esse povo era o povo de Deus.
Só que eles se esqueceram da casa do Senhor para se preocuparem somente com a sua própria casa, com a sua própria vida. Então Deus fechou o céu. Quando Deus fecha o céu, amado, a coisa é dolorosa. Quando Deus fecha o céu, Ele começa a fazer com que a sua vida vire uma bola de neve de problemas, uma bola de neve de situações indesejáveis. E o culpado disso não é Deus, somos nós. A Bíblia diz que Deus, Ele vai usar o profeta Ageu para animar a Zorobabel, para animar ao profeta, ao sacerdote, e repreender o povo, para que o povo voltasse a honrar o Senhor. E ele diz assim, no versículo 8 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, ó: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor da onde, igreja? Aquele que faz a tua guerra. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 19, ele acaba a repreensão dizendo assim: já não há semente aonde, igreja? Já não há semente aonde? Fale comigo, no celeiro. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia, o que ele vai fazer? Ele ia abençoar o povo. Ele vos abençoarei. Por quê? Deus exortou o povo, repreendeu o povo e falou: olha, vocês têm que voltar a fazer aquilo que me agrada. Vocês têm que se preocuparem com a minha casa e deixarem de se preocupar com a casa de vocês, que com a casa de vocês quem se preocupa sou eu. Aí ele fala: já não tem mais semente no celeiro, já não tem mais. Amados, muitas das vezes você olha para a tua vida e não tem mais semente no teu celeiro. Se você botar a mão no bolso aí, talvez você não tenha 100 reais para dar de oferta. Sabe o que é isso? Não tem semente no celeiro. Se você não tem semente, quem não planta, não colhe. Então, quando ele fecha o céu, não há semente no celeiro, e a Bíblia diz no restante: a romeira não produz, a figueira não produz, nada produz. Tudo que vai te dar prazer é cortado. Então a tua vida se torna uma vida de amargura. E nós temos que aprendermos que temos que plantarmos a semente. Fala para a pessoa que está ao seu lado: tem que aprender a plantar sementes. A Bíblia diz que não havia mais semente no celeiro. Em outras palavras, agora aquele povo estava lascado. Não tinha mais o que comer e nem o que plantar. Chega uma hora na vida do ser humano, de tanto ele ser infiel a Deus, que a semente acaba. E quando a semente acaba, amado, é doloroso. Talvez você ainda não chegou nesse nível, mas eu estou te alertando para que não chegue, porque talvez tu possa chegar a esse nível. Existem pessoas que a semente ela vai se acabando e a pessoa vai se enrolando, porque a Bíblia diz que um abismo chama o quê? Outro abismo. Vamos supor, você tem um cartão de crédito, aí você vai lá e fala: acabou a semente, mas eu tenho um cartão. Aí você vai lá e passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão, já estourou o teu limite, o juro já está vindo lá em cima, você já está pagando só juro. Daqui a pouco, divide o cartão, você está endividado para 3, 4, 5 meses à frente. Sabe o que é isso? A semente do celeiro acabou, a figueira não produziu fruto, a videira também não, a romeira também não, e agora tu está todo enrolado. E aí? Como é que fica? Agora eu vou buscar a Deus. Ele está dizendo: minha prata e meu é o ouro. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então ele quer que você viva glórias nesta terra,
Quando ele fala de casa, ele fala da casa dele. Ele gostaria que a casa dele tivesse uma glória maior do que a primeira dos tempos passados, porque toda hora Deus falava: olhem para o vosso passado, olhem para o vosso passado, vai ao bosque, cortem madeira, edifiquem a minha casa. Vocês estão fazendo casas apaneiradas para vocês, enquanto a minha casa está em ruína. Então eu vou cerrar o céu, porque eu sei que se eu cerrar o céu, vocês vão me buscar. Então a Bíblia diz que aqui no livro de Ageu, a semente tinha acabado no celeiro. E quando a semente acaba no celeiro, amado, como você vai comer? O que você vai plantar? Que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas se você não tem mais como semear, o que você vai colher? Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes capítulo 11. Livro de Eclesiastes capítulo 11. Você vai achar o livro de Salmos, aí você vai achar Provérbios, aí você vai achar Eclesiastes capítulo 11. Se Deus te deu semente, Ele quer que você plante e não coma a semente. Se você comeu a semente, acabou. Não vai haver mais semente no celeiro, e você não vai ter como plantar, e não tendo como plantar, nunca vai ter como colher. A Bíblia diz em Eclesiastes 11:1 assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá aonde, igreja? A terra. Ele diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Versículo 3 diz assim: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí o que é, igreja? Aí vai ficar. Então, deixa sua Bíblia aberta. Ele diz: vocês olham para o tempo e vocês dizem: olha, vai vir aguaceiro. Mas se a árvore que cair, se ela cair para o sul ou para o norte, para onde ela cair, ela vai ficar. Essas árvores, amados, somos nós. Não adianta nós olharmos para o tempo, não adianta nós observarmos que as nuvens estão cheias e que vai ser derramado aguaceiro, se você não tiver coragem de plantar. O que vai vir sobre a sua vida é a queda. As nuvens, as águas só vão vir para derrubar a sua vida, porque nós somos árvores plantadas pelo Senhor. Eu posso ouvir amém? Mas ele dá um alô para mim, para você, e diz assim no versículo 4, olha: quem somente observa o vento, nunca o que está escrito aí? Não, fale mais alto. Nunca semeará. Eu quero que você me ajude. Nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca o que, igreja? Nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas o que, igreja? Que faz todas as coisas. Então ele dá uma dura e ele fala: quem somente observa o vento, nunca vai ter coragem para semear. E a Bíblia diz que assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como uma mulher grávida se forma os ossos no ventre dela, você também não sabe como é que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Posso ouvir amém? Aí ele diz assim no versículo 6: semeia pela manhã a tua semente, de manhãzinha, e à tarde não repouses o que, igreja? A mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aí ele diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve se lembrar de que há dias de que, igreja? De trevas.
porque serão muitos. Tudo quando sucede é o quê? Verdade. Então ele diz assim, vai ter muitos dias de trevas. Então você tem que estar preparado. Amados, a igreja tem que se preparar para os dias de trevas que estão por vir. Se você acha que o mundo vai melhorar, você está enganado. Se você acha que o presidente fulano de tal vai entrar, vai mudar tudo, tu está enganado. É daí para pior, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Então, se eu e você queremos uma segurança, a nossa segurança não está em cerca elétrica, a nossa segurança não está em contratar uma segurança particular, em fazer uma reserva de mantimento. A nossa segurança está no Senhor, porque tu não sabes como os ossos se formam no ventre de uma mulher, e tu jamais vai saber como é que Deus vai fazer um milagre na sua vida, mas a tua segurança tem que estar nele. Eu posso ouvir amém? Então, ele abre os nossos olhos, ele fala, lança a tua semente pela manhã, e à tarde não repouse a mão, porque tu não sabe qual das duas sementes irá prosperar, ou se ambas igualmente prosperarão. Você sabe que a bênção do Senhor, ela enriquece, e a Bíblia diz que com ela o Senhor não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece. Então por que, meu apóstolo, que muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida miserável, amarrada, limitada? Porque muitas das vezes, amado, nós estamos vivendo fora da bênção do Senhor. Nós estamos vivendo na força do nosso braço. Nós estamos vivendo na nossa sabedoria. Nós temos que confiarmos no Senhor. Eu posso ouvir amém? Então quem confia no Senhor vai lançar o pão sobre as águas. O que é lançar o pão sobre as águas? A Bíblia diz, olhando para o céu, tu diz, vai vir aguaceiro. Então você vai ter que ter coragem de pegar a semente do trigo e lançar a semente sobre as ribanceiras, que antigamente o rio transbordava e as ribanceiras ficavam alagadas. E os agricultores pegavam a semente e lançavam a semente sobre as ribanceiras do rio. Quando a água descia, ela já descia com fertilidade, trazida pelo rio. Então, aquele trigo, aquele pão lançado, ele germinava. Então o homem colhia aquilo que ele plantava. Amados, se você não tiver fé para plantar, você nunca pode criar uma expectativa para colher. Só que para plantar, você vai ter que ter coragem. Aquele que observa o vento, nunca vai semear. O que é observar o vento? O que é o vento? O vento é aquilo que traz o quê? Destruição. O vento é aquilo que traz o quê? Problemas para a nossa vida. O vento são as adversidades da vida. Então, se você observar o vento, se você não observar as adversidades, você nunca vai semear. Por isso, você não deve observar o vento. Você tem que acreditar que o Deus que te deu a semente, Ele vai fazer a tua semente prosperar. Eu posso ouvir amém? Em Gênesis capítulo 26, não precisa abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz que o Senhor falou com Isaac. Isaac, vai haver fome sobre a terra, mas eu quero falar contigo. Permaneça em Gerar, não desça para o Egito, fica firme. Vai vir fome, mas eu sou contigo. A Bíblia diz que Isaac ficou em Gerar, na terra dos filisteus. E a Bíblia diz que ele plantou na terra dos filisteus. E no mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais, 100 por 1. E o Senhor o abençoou, ele ficou rico, ao passo dos filisteus lhe terem inveja, entulharem seus poços e expulsarem ele e a família da terra. Mas o Senhor o abençoava. A Bíblia diz que o Senhor o abençoava. E ele ia para outro lugar, e ali a mesma situação, ele prosperava, ele era abençoado. Ao passo dos filisteus falarem, olha, vamos entrar em acordo, porque agora nós estamos vendo que você é o abençoado do Senhor. Amados, quem quer ser o abençoado do Senhor aqui? Então você tem que entender que Isaac semeou no tempo de crise.
Isaac semeou no tempo da fome, porque ele não confiava na crise, ele não confiava na fome, ele confiava em quem, a igreja? No Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 126 comigo. Algumas folhas para trás, você vai achar Provérbios, e você vai achar logo o livro dos Salmos, no capítulo 126. Salmos capítulo 126, no versículo 1. Acharam? Se você não achar, acompanhe conosco no telão. Diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por quem? Por eles. Amados, quem restaura a sorte de Sião, ou seja, do povo de Deus, é o Senhor. E as pessoas aí fora vão falar: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Agora, olha que interessante do 3 em diante. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles eram gratos. Por isso estamos o que? Tristes? Um povo alegre, um povo diferente. Aí ele diz assim no 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo o que, igreja? Os seus feixes. Na hora de semear, na hora de plantar, na hora de entregar, é doloroso. Mas, na hora que bota os feixes no ombro, a alegria, ela é completa. E só vai colocar feixe no ombro quem tem coragem para plantar. Amados, você tem que aprender que o mundo espiritual, ele é real. As ofertas no mundo espiritual, elas são totalmente reais. Quando as pessoas servem aos encostos, a pessoa vai à casa de um encosto e fala lá para o encosto: olha, eu vim aqui porque eu quero entregar a minha vida para você, eu quero que você seja o guia da minha cabeça e eu quero fazer a minha cabeça. O encosto fala: não, isso aqui é 0,800, é de graça. Você acha que é de graça? Tem lugares aí que é 40, 50, 100 mil reais para fazer a cabeça. E o camarada tem que se virar para o encosto, para servir ao encosto. Ele tem que puxar da onde ele não tem uma oferta. E ele tem que entregar uma oferta, não é de amor, mas uma oferta de sacrifício. Ele tem que plantar algo no inferno para colher algo no inferno. Nós sabemos que o diabo, ele te dá com a mão e tira com as duas, mas ele não vai fazer nada de graça para você. Se você acha que o diabo não tem poder para mudar a tua vida, tu está enganado. Porque o diabo tem, sim ou não? Ele chegou para Jesus, levou Jesus no alto da montanha e falou o que para Jesus? Ei, se tu prostrados me adorares, eu te dou todos os reinos dessa terra. Não é isso que ele falou? E Jesus falou: adorarás só o Senhor teu Deus. Mas o diabo, ele tem poder para te dar um carro, uma casa. O diabo, ele tem poder, como eles dizem aí: eu trago a fulana em 7 dias. Tem. Ele vai mexer lá e vai trazer. Eu trago ciclano em tantos dias, eu mato fulano em tantos dias. Porque essas pessoas não têm Deus, então o diabo deita o cabelo em cima. Agora, essas pessoas, elas servem ao diabo de todo o coração delas. Por isso a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da onde? Quem sabe? Da luz. Porque os filhos da luz não têm a mesma disposição para servir o Senhor. E aí, amados, o diabo, ele consegue destruir muitas pessoas que se encontram dentro da igreja. Sabe por quê? Elas estão dentro da igreja, conhecem a Bíblia toda, mas não praticam a palavra. E a Bíblia diz que se você é conhecedor da palavra e não praticante,
Você é como uma onda de um mar lançada de um lado para o outro. Você vai na igreja A, na igreja B, C, D, e nada muda na tua vida. Nunca chega em lugar nenhum. Por quê? Porque você é conhecedor da palavra, mas não é praticante. É como um homem que olha o seu rosto no espelho. Tiago fala sobre isso. Amados, quem acha que o diabo conhece a Bíblia toda? Quem acha que o diabo conhece a Bíblia toda? Ele morou no céu, aonde nós estamos querendo ir, ele saiu de lá. Ele conhece aqui tudo. Ele deixa de ser diabo? Sim ou não? Ele continua sendo o quê? Diabo. E os demônios conhecem? Conhecem também. E deixam de ser demônios? Não. Não é o fato de você falar, eu já li a Bíblia 3 vezes, 4 vezes. Pode ter lido a Bíblia 50 vezes. Não vai mudar nada na tua vida. Se você ler um capítulo da Bíblia, ou um título da Bíblia, um texto, e você praticar, vai valer mais a pena de que você ter lido a Bíblia inteira e não ter praticado o que você leu. Quem está me entendendo? Não adianta você falar, eu li a Bíblia toda. Não está falando nada para Deus. É mais fácil você ler pouco, mas praticar o que você está lendo. Quem está compreendendo o que eu estou falando aqui, gente? Eu quero te abençoar, mas você tem que entender esse raciocínio. Chegou o tempo, amado. Olha, hoje é o primeiro dia, eu estava conversando com a Larissa aqui agora. O primeiro dia do último mês deste ano, sim ou não? Como é que foi esse ano para você? Foi bom? Foi ruim? Foi médio? Foi mais ou menos? Daqui a alguns dias, as pessoas vão cantar aquela musiquinha. Esse ano não vai ser igual aquele que passou, né? Talvez cantaram no ano passado isso. Pessoas vão às praias pularem 7 ondinhas. Pessoas vão às praias oferecerem sacrifícios à rainha do mar, a fulana lá que vocês sabem qual é. E eu não posso falar aqui para não arrumar confusão. Então, eles vão lá e vão oferecer sacrifícios. Muitas dessas pessoas, na virada do ano, elas incorporam com as entidades que elas servem, e elas viram o ano incorporado. Agora, chama o crente para vir para a igreja e para falar, olha, nós vamos passar o ano dentro da igreja louvando ao Senhor. Ah, não, está muito perigoso as ruas. Não, mas nós vamos dormir dentro da igreja. Não, mas eu quero ficar para a minha família. Quem está entendendo que o diabo, as pessoas que servem ao diabo servem com mais fidelidade? Então, é por isso que a igreja, muitas das vezes, não há mudança. Porque elas não têm a disponibilidade que o ímpio tem para servir o diabo. Aí, amados, vai se passar mais um ano, a tua vida não vai mudar. Ano que vem, de repente, vai ser pior do que esse ano. Aí você vai falar, mas eu sou crente, mas eu dou dízimo, eu frequento os cultos. Amados, não adianta nada a pessoa dar dízimo, frequentar culto, se ela não tiver comunhão com Deus. Mas como é que é isso, meu apóstolo? A pessoa para dar dízimo, ela tem comunhão com Deus? Mentira! Em frente da igreja, quando nós começamos, tinha uma menina que ela era dizimista e ela não ia na igreja. Não ia, não tinha comunhão com Deus e era dizimista. Todo mês ela chegava lá e falava, meu pastor, está aqui o dízimo. Mas poxa, por que você não vem fazer parte da obra? Não, eu quero ser só dizimista. E o dízimo abençoa a vida de alguém? Quem crê que o dízimo te abençoa? Amados, o dízimo, ele é seu? O dízimo é seu? O dízimo é de quem? Então, ele não te abençoa, porque ele não é teu. Você vai dar o que não é teu para os outros? Então o dízimo não te abençoa. O dízimo é de Deus. Quando você entrega para Deus, você só devolve o que é dele. Sabe o que ele faz em teu favor? Ele repreende um demônio chamado devorador. O dízimo não te abençoa. O que te abençoa é a primícia, o que te abençoa é o voto, o que te abençoa é a oferta. A oferta é semente.
O dízimo é fidelidade, a oferta é amor, o dízimo é fidelidade. Quem entende? Então, quando você oferta porque você ama. Agora, o dízimo você entrega por causa da fidelidade. Isso não é teu, você só está devolvendo para Deus. O que muda a tua história não é o dízimo. O que muda a tua história é a tua entrega na oferta. Entenda isso, igreja. Entenda isso. De uma vez por todas, nós estamos lendo. Chegar em casa, assista esse texto de novo. Releia ele. Veja como o povo lá em Ageu sofreu. Eles semeavam muito, trabalhavam demais. Plantavam igual um cachorro no sol. Mas quando eles iam colher, nada. E o que recebia salário? Bolso furado. E o que levava para casa? Deus assoprava. Tirava tudo. E a pessoa nunca tinha nada. Aí passa um ano, ela cheia de expectativa. Não, esse ano eu vou conquistar, esse ano eu vou vencer, esse ano eu vou arrebentar. E passa o ano e nada do que ela pensou aconteceu. Sabe por quê? A pessoa, ela se perde no meio do caminho. Os propósitos são esquecidos no meio do caminho. Aí, meu irmão, você vai viver uma vida igual a de Lázaro. Lázaro foi salvo. O mendigo, eu estou falando do mendigo. Quem conhece a história de Lázaro, o mendigo? Ele foi salvo, mas ele vivia na porta do rico pedindo o quê? Quem sabe? Você não conhece a Bíblia, não? Ele pedia esmola. Lázaro, o mendigo, pedia esmola. Tinha 2 erisipela nas pernas. Os cachorros vinham lamber as erisipela, as úlceras que ele tinha. E ali ele ficava ali pedindo esmola para o rico. Foi salvo, mas enquanto viveu nessa terra, foi o que, igreja? Mendigo. Viveu o pão que o diabo amassou com o rabo. Nunca comeu o melhor dessa terra. E Salomão ele fala: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e regalar-se com o bem do seu trabalho. No entanto, vejo que isto é um dom de Deus. Quer comer o melhor dessa terra? Seja fiel ao Senhor. Chegou a hora da gente comer o melhor dessa terra, sim ou não? Chegou a hora da igreja despertar, dar um mocão na tua cabeça e falar: abre minha cabeça, abre minha mente, eu preciso entender isso. Porque o diabo, ele não quer que você entenda isso não. O diabo, ele quer que você sofra. Ele quer que você chegue agora, no final do ano. Eu estava vendo uma mulher falar que uma ave de final de ano aí é quase R$200. Por mim pode ir para mim, porque eu não comemoro o Natal, né? Por mim que se lasque. Mas eu não vou dar confiança para o diabo e querer ser abençoado pelo Senhor, né? Tem pessoas que falam: não tem nada a ver o Natal, não tem nada a ver não, vai lá. Aí depois tu vai ficar o ano inteiro orando pelo filho, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, por isso, por aquilo outro, porque deu lugar para o diabo, abriu a porta para Satanás entrar. Nem pisca-pisca eu coloco na minha casa. Depois de eu conhecer a verdade, eu falei: aqui tu não tem espaço, não tem. Então, as pessoas, elas servem ao diabo. Aí quando chega na hora de buscar as bênçãos delas, estão retidas no mundo espiritual. Porém, as pessoas, quando vão ao supermercado, elas vão guiadas não por aquilo que elas querem comprar, mas por aquilo que o diabo diz que ela vai comer. Aí ela vai lá no mercado, você já conhece a história, pega o carrinho, aí você olha aqueles queijos deliciosos. Poxa, esse queijo aqui, R$200 o quilo. Não, mas eu vou levar essa mussarela salgada que não dá nem para comer em casa, tem que beber 50 litros d'água depois, porque ela está R$5, né, a bandeja, aí tu leva. Aí você compra aquela salsicha que você acha que é pimenta, mas é sal puro para conservar. Mas a tua vontade era de comer uma picanha maturada, uma picanha argentina. Aí você vai vendo, amado, que você não está desfrutando o melhor dessa terra. Você está desfrutando o que o diabo está mandando você comer, e não o que Deus quer que você coma. Porque a Bíblia diz que se o homem viver 1000 anos e não comer o melhor dessa terra, a Bíblia diz que um aborto é mais feliz do que ele. Não está certo isso? Está lá escrito em Eclesiastes.
Um aborto é mais feliz do que ele. Por quê? Em trevas se vem, em trevas se vai, contudo não viu o sol. É mais feliz do que aquele que viveu 1000 anos. Amados, quem é feliz aqui, levanta a mão. Feliz de verdade. Você tem tudo de bom e do melhor na sua casa. Glória a Deus por isso. Amados, a felicidade, as pessoas falam assim: dinheiro não traz, dinheiro, a miséria traz, a amarração financeira traz. O dinheiro ajuda a ter a felicidade, sim ou não? Você com dinheiro poderia passear, sim ou não? Alugar uma lancha, falar, vou tirar uma onda, rodar no Angra dos Reis, Arraial do Cabo, essas regiões bonitas onde tem, né, ilhas, vou curtir. Com dinheiro você ia proporcionar uma felicidade para você, nem que fosse momentânea. Mas duro, você talvez não consiga entinguar ali na fazenda Tucano para comprar um almoço lá e tomar um banho ali, porque eu acho que a entrada é 20 ou 25 reais, e o almoço acho que é uns 50 prata lá, se você for comer com churrasco e refrigerante. Então o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a ter. Se você tivesse dinheiro, você ajudaria muita gente, sim ou não? Muita gente. Mas duro, você ajuda as pessoas que você gostaria de ajudar? Não. Tem pessoas que você ama, que se você tivesse dinheiro você daria tudo, mas você não dá porque você não tem dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro atende a... Quem sabe? Você não lê Bíblia não? Fala alto. O dinheiro atende a... O dinheiro atende a tudo, amigo. Se tu está doente, eu tenho dinheiro para ir no médico, vou no melhor médico. Se tu não está, vai enfrentar uma fila de 6 meses no hospital. Quando for a tua vez ser consultado, já morreu antes. Então o dinheiro ele atende a tudo, sim ou não? Mas a gente não quer falar de dinheiro na igreja. O diabo não quer que nós venhamos falarmos de dinheiro. Não, meu apóstolo, eu só vim falar de salvação. Deus veio me salvar. Deus veio te salvar, Deus veio te curar, Deus veio te prosperar, Deus veio te trazer paz, Deus veio te trazer felicidade, Deus veio te trazer vida em abundância. Eu posso ouvir amém? Deus veio te trazer tudo. Deus não veio só salvar a tua alma do inferno, não. Ele não quer te dar o céu e que você viva o inferno aqui na terra, não. Porque o céu começa aqui. As coisas boas começam aqui. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham uma vida em abundância. Amados, Deus quer que você remova o velho para colocar o novo. Isso são pregações que eu pregava lá no Moquetá anos atrás, 10, 15 anos atrás. Os mais antigos sabem disso. Deus quer que você remova o velho para colocar o novo. Mas se nós ficarmos com a nossa cabeça cauterizada, aceitando tudo, nós nunca vamos ter o melhor de Deus. Porque o diabo ele fica com aquela conversa. Não, Deus sabe de todas as coisas. Um dia ele muda a tua vida, amado, Deus sabe. Mas ele perguntou para o cego: o que tu queres que eu te faça? O cego: eu quero ver. Então veja. Deus sabe. Mas ele olhou para os 10 leprosos e falou: e aí, qual é de vocês? Queremos ficar limpos. Jesus falou: então fiquem. Jesus sempre vai perguntar primeiro o que nós estamos querendo. E nós estamos precisando de dinheiro. Eu estou precisando. Quem está precisando aí? Todos nós estamos precisando. E ele falou que ele é o dono do ouro e ele é o dono da... Ele falou: minha prata, meu é o ouro. Ele é dono de tudo. Só que tem um segredo. A coragem para semear, como nós lemos aqui em Eclesiastes 11, aqui no Salmo 126. E agora nós vamos ler, para nós encerrarmos, em 2 Coríntios 9. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios 9. Se você não achar aí, vai lá no telão, vai estar lá no telão, a mesma linguagem da minha. 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 6. Está escrito assim, ó. E isto, o que ele faz? Afirma, ele está afirmando. Isso eu afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também o que a igreja? Ceifará. E o que semeia com fartura,
com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com que, igreja? Aí a pessoa pensa assim: eu vou dar hoje, porque amanhã o apóstolo tem que pagar o aluguel da igreja. Você está dando o seu dinheiro pela necessidade de quê? Pagar o aluguel da igreja. O dia tal é o dia de pagar a luz. Então quando você dá pela necessidade de pagar a luz da igreja. Você está lascado. Deus não vai te abençoar. Você tem que dar com alegria, não para pagar a luz, para pagar o aluguel. Você tem que dar para Deus. Eu posso ouvir amém? É para Deus. Porque tem gente que fala assim: chegando o dia, o apóstolo deve estar com a cabeça pegando fogo. Fico mesmo. Mas você não pode dar por isso, porque tu não vai ser abençoado. Você tem que dar pela tua fidelidade, acreditando que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então ele diz: ninguém contribua com tristeza no coração ou por necessidade, mas dá com alegria. Aí ele diz assim, versículo 8, igreja: Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aí ele diz assim no versículo 10: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa, o que é, igreja? Justiça. Parem aí, por favor, nós vamos continuar lendo. Lembra que nós lemos lá em Ageu, que falou assim: o celeiro está sem semente? Não tinha semente em Ageu. O povo estava sem nada. A romeira não produzia, a videira, nada foi para frente. E o celeiro estava sem semente, porque eles comeram tudo, se esqueceram de Deus, Deus reteve os céus, nada acontecia com eles. Eu quero falar para vocês aqui, amados, Deus tem bênçãos presas no mundo espiritual, que só serão liberadas quando vocês entenderem o plantar na presença do Senhor. Tem causa na justiça, tem causas trabalhistas, tem tudo retido. O céu está fechado, mas aqui no celeiro está vazio. O celeiro está vazio. Você não tem semente? Não tem, mas está tudo preso. Quando você entende que você tem que plantar para Deus abrir os céus e o aguaceiro vir, para a semente germinar, aí aquilo que está preso brota. Quem está entendendo? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando contigo. Eu estou falando que Deus está mandando eu falar. Então, aquilo vai brotar na tua vida quando você menos esperar. Mas o interessante é que ele fala aqui no 10, ora, aquele que dá semente ao que o que, igreja? Ao que semeia. Olha, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quem é que dá semente ao semeador? Quem é que dá semente? É eu que te dou semente? É o teu patrão? Não. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimentar o que semeia o semeador, esse vai aumentar a sementeira de vocês. Quem é esse? É Deus. Está falando Deus, Ele te dá a semente e fala: filho, planta. Filho, derrama na terra. Eu estou com fome, planta a semente que eu vou te dar o pão, eu vou te dar o que comer. Aí Ele te dá a semente, tu plantou, Ele te dá o pão. Só que a Bíblia diz que Ele vai aumentar a tua sementeira. Sabe o que é isso? A pessoa que está dando 10 reais de semente, ela vai ter 100 para dar. A pessoa que está dando 100 reais vai ter 1000 para dar. A pessoa que está dando 1000 vai ter 10.000. A pessoa que vai dar 10.000, Deus vai dar 100.000. O problema é quando Ele aumenta a sementeira
e a pessoa diminui o plantio, aí ela diminui a colheita. Quem entende? Amados, entenda isso para você arrebentar. É Ele que vai dar. Você não pode dar nada para Ele que Ele não tenha te dado primeiro. Está escrito assim no versículo 12: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, ou seja, dos pregadores, de quem está trabalhando na obra, dos santos, mas também redunda em muitas graças a quem, igreja? A Deus. Isso aí, quando você faz isso, dá graças a Deus. O diabo olha e fica irado, porque aquela semente que você está plantando para Deus, o diabo queria que você gastasse na farmácia, o diabo queria que você gastasse no bar, o diabo queria que você gastasse nos vícios, o diabo queria que você gastasse na prostituição. E existem pessoas que Deus libertou ela do álcool, do cigarro, sei lá, das drogas, das enfermidades, e Deus aumentou a sementeira dela, mas ela é mão mirrada, ela é avarenta. A Bíblia diz que os mirrados, os avarentos, eles não herdarão o reino de quem, igreja? De Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, se você gosta de ouvir sobre essa palavra. Gosta? Gosta não. Quem gosta? Tem muita gente que você fala de oferta, ela muda a cara. Poderia se falar de avivamento, poderia se falar de milagre. O diabo não quer que você aprenda sobre plantar e colher, porque ele quer você dentro da igreja na miséria, ele quer você dentro da igreja amarrado, ele quer você dentro da igreja preso, pedindo cesta básica, usando roupa velha, e está amarrado isso em nome de Jesus. Eu posso ouvir amém? Nós vamos comer o melhor dessa terra, como está escrito na palavra do Senhor. Amados, Deuteronômio 8 fala sobre isso: e comereis o melhor dessa terra, sereis cabeça e não cauda, estará por cima e não por baixo, emprestarás a muita gente, não pedirás emprestado. O nosso Deus quer cumprir isso na nossa vida, mas a gente tem que despertar para isso. E a Bíblia diz assim, para nós quase encerrarmos, no versículo 14, 13, vamos lá, então vamos lá, 13: visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Versículo 14: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável, o dom da prosperidade. Isso é mentira, dom da prosperidade, teologia da prosperidade. Quem quiser acreditar que é mentira, que acredite. Eu acredito no dom da prosperidade, porque a riqueza é um dom de Deus. Eu acredito na teologia da prosperidade, porque o nosso Deus é próspero. Eu não consigo ver um Deus miserável, eu não consigo ver um Deus pobre, eu não consigo ver um Deus necessitado, porque Ele é provedor de todas as coisas. Ele diz: eu sustento as aves dos céus, não vou sustentar vocês? Nem Salomão em sua glória se vestiu como um lírio desses aí, não vou vestir vocês? Então esse Deus, está tudo na mão dele. Deus tem coisas grandes para fazer em nossa vida, mano. Esse ano ainda Deus dará sinais a nós. Deus vai dar direção para as nossas vidas, mas nós não podemos olhar para trás. Tem gente que não vai virar o ano, antes de virar esse ano ele morre. Não tem nada com Deus. Quem está na mão do diabo vai esperar o que do diabo? Se o diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. O diabo veio para isso. O diabo veio para acabar com a vida do ser humano. A Bíblia diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Quem está roubando é o diabo. Mas Jesus veio trazer vida e vida abundante. Então, você tem que ter essa vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, para nós encerrarmos.
Lucas, no capítulo 6, no versículo 38. Lucas 6, 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Acharam? Amém? Está escrito assim na igreja: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Por quê? Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, quem está falando isso aí? É o Joãozinho da barraca? É o profeta que revela CPF, identidade? Não. Quem está falando isso aqui é o Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas. Amados, Ele disse que vai fazer isso acontecer na nossa vida. Ele disse: dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que vocês tiverem medido, vos medirão também. Quem é que nos mede? Quem nos mede é o anjo. O anjo do Senhor nos mede. O anjo do Senhor nos mede. Os anjos do Senhor ficam só olhando e vai nos medindo. O Senhor Jesus Cristo diz: abençoa, amarra, trava, abre, porque a Bíblia diz que Ele tem a chave que abre e ninguém pode fechar. Mas a Bíblia diz também que Ele tem a chave que Ele fecha e ninguém pode. Está na mão dele, o abrir e fechar. Só que a Bíblia diz em Malaquias 3, no versículo 6, se não me engano, 8, diz lá: roubará o homem a Deus? E o homem pergunta: Senhor, em que te roubamos? E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Aí ele diz: com maldição sois amaldiçoado, vós a nação toda, porque a mim me roubais. Aí no versículo 10 ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não vou meter a chave na janela do céu, abrir as janelas dos céus, e as bênçãos que virão até vocês virão de tamanho tão grande que será grande a abastança. Aí ele diz: e por vossa causa repreenderei o devorador, o demônio, para que ele não vos consuma o fruto da terra. Porque tem gente que o devorador está solto na vida dele. Ele compra uma lâmpada para o quarto, queima da sala. Ele conserta a geladeira, queima o ventilador. Ele compra um sapato novo, na primeira saída ele dá um bico, o sapato já vai embora. O devorador está levando tudo. Quem está entendendo? Aí Deus está falando: vou repreender o devorador. E a oferta, eu vou abrir as janelas dos céus, para que vocês recebam uma bênção que vos advém a maior abastança. Amados, a Bíblia, ela é um manual para que eu e você venhamos vencermos, amados. A Bíblia diz que enquanto as pessoas ofertavam, enquanto as pessoas davam a semente, os apóstolos, os santos oravam para que Deus abençoasse o povo. Tem gente que nós estamos falando: Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, e Deus está falando: tu é louco? Tu és maluco? Como eu vou abençoar quem não é fiel? Só para encerrar, podemos ler mais um texto? Malaquias capítulo 3, versículo 18. Para encerrar, nem vou abrir a minha Bíblia, eu vou ler ali. Fechou aí já, irmão? Ou dá para botar aí? Malaquias capítulo 3, versículo 18. Fechou? Está lá? Olha lá. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não. Amados, vocês acham que Deus é doido? Imagina Deus chegar para Deus e falar: Deus, abençoa o Joãozinho. O Joãozinho está com uma miséria, Senhor. O Joãozinho está passando uma fome. O Joãozinho está vivendo uma vida desgraçada. Aí a voz de Deus no meu ouvido é: ele é justo ou é perverso? Ele me honra
ou ele está brincando com a minha cara? Porque, Adriano, tu vê o Joãozinho chegando lá na igreja, com aquela carinha de triste, de coitado. Adriano, tu vê o Joãozinho chegando lá humilde. Mas, Adriano, eu vejo o Joãozinho fora da igreja, na porta do boteco, gastando na cachaça, no cigarro. Eu vejo o Joãozinho gastando nas drogas. Então, Adriano, não manda eu abençoar o Joãozinho, não, que ele não é justo, ele é perverso. Quem está entendendo? Então, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Servir a Deus, amado, implica em dar a Deus aquilo que Ele quer receber e não aquilo que eu quero dar. Eu quero dar um cabrito para Deus, mas Deus quer um segundo boi, Gideão. O problema é seu se tu quer dar cabrito. Gideão, pode dar teu cabrito, mas eu quero o segundo boi, porque o segundo boi é para Baal. Porque eu vou comer cabrito e o diabo vai comer o boi? Não foi assim com Gideão? Amados, não é diferente. Não é diferente nos dias de hoje. A viúva pobre chegou lá diante do gasofilaço, que as pessoas acham que Jesus não pediu oferta, né? Elas acham assim, não, Jesus comia vento, ou então ele vivia pedindo esmola, comendo na casa dos outros. Não, Jesus tinha tesoureiro, Judas era o tesoureiro de Jesus. A Bíblia diz que ele estava junto do gasofilaço, ele viu os ricos ali lançarem grandes quantias. Mas a Bíblia diz que veio uma pobre viúva e lançou 2 moedas. E ele disse, essa mulher aí viúva deu mais do que os outros. Mas como? Os outros deram sobras, resto. Quem gosta de resto, de sobra é cachorro. Essa viúva, da sua pobreza, ela deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Eram 2 moedas, mas era tudo que ela tinha. Ela poderia dar uma moeda e ficar com a outra, sim ou não? Mas ela falou, é tudo ou nada. Eu vim para adorar. Eu vim para adorar e servir o meu Deus. Toma, Senhor. Até hoje nós estamos falando dessa viúva. Sabe o que Deus quer falar da tua vida? Coisas boas. Ele quer, mas você tem que aprender a honrar o Senhor. Ele diz, eu honro os que me honram, mas eu desprezo os que me desprezam. Ele diz, bem-duráveis estão comigo, bem-duráveis estão comigo. Aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam, serão por mim desprezados. Então, amados, chegou a hora da igreja aprender a honrar a Deus. Está chegando o dia do São Nicolau aí, não vou nem falar do Papai Noel. Fulano já está com o cartão igual a navalha, igual a música do Cazuza, meu cartão de crédito é uma navalha. Aí vai lá, é presente para um, é presente para o outro, é presente para ciclano, é presente para fulano. Vem cá, para ídolos, para o cara que grita ho, 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 para o cara que você ensinou o seu filho, que ele viria numa rena voadora do Polo Norte, ia descer lá na tua casa, ia botar o presentinho embaixo da cama, ia encher as meiazinhas de nozes, de bala, de doce, ou ia botar o presente na árvore. Eu falei para Paula que esse ano eu não ia mexer nisso, mas eu não consigo, porque eu não gosto da mentira. Eu sou da verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, não é verdade? Não tem como não mexer. Eu já passei em frente de uma igreja ali, que eu vi uma árvore ali 3 metros, eu falei, o que é isso aí, Senhor? O que esse povo está ensinando para os membros dessa igreja? Idolatria, adoração a outros deuses. Amados, vai chegar um dia, e esse dia já chegou, que as pessoas estão sentindo coceira nos seus ouvidos, e eles vão se cercar de líderes segundo a coceira dos seus ouvidos. Eles não vão querer ouvir a verdade, eles vão querer ouvir fábulas, mentiras. Está escrito isso na palavra do Senhor. Esse dia já chegou. As pessoas preferem ouvir a mentira do que ouvir a verdade, mas o que liberta é a verdade. Então, está chegando o dia desse gorduchinho aí, da magia do Natal. Natal chegou, Feliz Natal, nasceu um menino, toca o sino de Belém, não sei o quê. E você tem uma ciência que o teu Jesus ele não é menino. Posso ouvir um amém? O teu Jesus não é menino.
O teu Jesus também não é aquele de fralda na cruz, porque Jesus foi crucificado pelado. O teu Jesus é o Jesus de Apocalipse, que está escrito que os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como de latão reluzente, os seus cabelos são brancos como a neve, na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o teu Jesus. O teu Jesus está glorificado. Não fica pensando que o teu Jesus é aquele magrinho que pendura numa cruz aí todo arregaçado, que não é esse não. Não, o teu Jesus ressuscitou. Ele é o leão da tribo de Judá, ele está vivo. E esse Jesus que ressuscitou está aqui nessa noite para te abençoar. Posso ouvir amém? Meu apóstolo, lá em casa já está tudo enfeitadinho. Passa o ano sofrendo depois. Aí vem me pedir oração. Fulano, ciclano. E toma-lhe óleo na cabeça. Bicho Moisés, tem um litro de óleo aí, óleo na cabeça. O outro dá para levar essa garrafa para minha casa, unge a casa toda, amado. Não vai adiantar nada você pedir oração se tu está fazendo tudo errado. Não adianta. Você vai no médico, o médico fala para você: tem que tomar esse remédio aqui de 8 em 8 horas, hein? Senão tu vai bater as botas. Ih, que 8 em 8 horas? Mas isso aqui é uma vez só no dia. Ih, médico não sabe de nada. É assim que as pessoas estão fazendo com Deus. E aí se arrebenta. Mas você é uma pessoa inteligente. Posso ouvir amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: eu entendi tudinho que foi dito aqui. Entendeu mesmo? Se você entendeu, você vai mudar, hein? Não venha me dar Feliz Natal não, que eu não vou nem te responder. Vou passar perto de você de bicão e falar: é louco? Isso não é da Igreja Mundial do Avivamento não, isso deve ser de outra igreja aí. Daqui tu não é. Vou fazer um negocinho escondido lá em casa. O apóstolo vai estar lá. Eu não vou estar lá, mas Deus vai estar. É você e Deus. Depois tu se livre aí com Ele. Eu sei que eu não participo. Amados, prepararam uma mesa fina e falaram: Daniel, come. Ele falou: não, me dá legume. Me dá legume. Não, come dos manjares do rei. Não, eu quero legume. Me dá legume. A Bíblia diz que a aparência de Daniel ficou muito melhor do que quem comeu dos manjares do rei. Então, tem uma mesa preparada. No Salmo 23 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Tem uma mesa preparada que não é a mesa do mundo, é a mesa do Senhor. Essa mesa, uma vez por mês, você participa dela. Todas as outras comidas do mundo, sai fora. Mas a Bíblia diz: comer de tudo que se vende do mercado sem perguntar por descargo de consciência. Se tu não sabe, coma. Mas tu está vendo ali o gordinho, tu está vendo tudo enfeitadinho, tu fala: não, isso aqui não é dele não vou nem perguntar se é dele. Tu já está vendo que é dele. Quem está entendendo? Amados, fica ligado. O diabo, ele é enganador. A serpente, Leviatã, aquele que rasteja na lama, ele é sorrateiro. E a igreja dos nossos dias, a maioria dela já está na mão do diabo. São poucos os que vão ser salvos. Poucos. E Deus quer te dar salvação em todas as áreas. Amém? E hoje nós vamos orar pela fidelidade dos fiéis. Você que é um fiel dizimista, um fiel ofertante, eu quero orar pela sua vida. Tem que haver uma diferença na tua vida. Fique por favor de pé em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar essa palavra, perdão, esse culto. Mas eu quero orar pela sua vida. Você que se encontra em casa, que você também receba essa palavra no seu coração. Seja fiel ao Senhor. Feche os teus olhos, igreja. Pense no Senhor agora. O que daria um homem em troca da sua salvação, em troca da sua alma? Davi, ele dizia: Senhor, tudo vem das tuas mãos e para tuas mãos te damos. Que poderia dar ao homem a Deus, que Deus não tivesse dado ao homem primeiro? Davi falava isso. O que você poderia entregar ao Senhor nessa noite, que Ele não tenha te entregado primeiro? O que você poderia entregar ao Senhor? Eu só sei de uma coisa: existe um mundo espiritual girando aqui dentro hoje.
Deus, Ele esquadrinha a mente, sonda os corações. Deus te conhece, o seu deitar, o seu levantar. Deus te conhece por dentro e por fora. Antes da palavra lhe chegar à boca, Ele já sabe tudo o que você vai falar. Esse culto é um culto para mudar a sua forma de pensar e fazer você vencer. Então agora eu queria que você fizesse uma oração sincera ao Senhor. Se você não tem sido fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas, se você não tem sido fiel ao Senhor nos seus votos, nas suas primícias, se conserte com o Senhor agora, peça perdão a Ele. Fala: Senhor, perdoa a minha ignorância, porque o homem erra porque falta o conhecimento. Então fala com Deus: Senhor, perdoa a minha ignorância, perdoa, Senhor, as minhas falhas. Eu quero ser uma pessoa fiel, eu quero ser uma pessoa segundo o teu coração, eu quero ser abençoado, meu Pai. Eu não aceito, meu Deus, viver uma vida amarrada, desgraçada, destruída, atribulada. Eu não aceito, meu Deus, comer o pior desta terra. Então, meu Deus, abra o meu entendimento, me faça, Senhor, entender a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, e eu tenho certeza que Deus está te abençoando com esta palavra nesta noite, que este mês de dezembro ainda pode ser um mês de uma colheita maravilhosa, mas vai depender de um plantio gigantesco. Deus pode fazer você colher tudo o que você está plantando, porque é uma promessa de Deus. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia pouco, pouco colherá, mas quem semeia com abundância também se fará. Prepare-se para lançar muitas sementes. Ele disse em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, e após muitos dias o acharás. Lança a tua mão pela manhã, e à tarde não retenhas ela. Lança de novo, porque tu não sabe qual das sementes vão prosperar, ou se ambas igualmente irão prosperar. Então lance sementes nessa noite, pela tua fé aí. Comece a falar ao Senhor: Senhor, o meu celeiro está vazio, como nos dias de Ageu. Eu queria ter semente hoje para plantar, mas quando eu olho para o meu celeiro, está vazio, Senhor. Não há semente no meu celeiro. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu pensei mais na minha vida do que na tua casa. Eu pensei mais em mim do que no Senhor. Por isso o meu celeiro se esvaziou. Mas agora eu peço, o Senhor que dá semente ao semeador e pão para alimento para aquele que semeia, tenha misericórdia da minha vida e me dá uma semente esse ano, Senhor, para que eu possa plantar e colher, Senhor. Fale com Deus agora, igreja. Fala: Senhor, me dá uma semente. Eu quero ser um semeador do reino. Eu quero fazer uma grande colheita. Eu sei que para colher tem que plantar. Me dê fé, me dê coragem, e principalmente a semente, Senhor, porque o meu celeiro está vazio. Talvez no teu bolso não tenha nada aí. Talvez você esteja sem semente hoje. E um dia Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao meu povo que me traga ofertas, oferta de prata, de ouro. Deus hoje Ele quer que você oferte a Ele. Então fale com o Senhor. Pode tirar esse louvor aí, fazendo favor. Pode tirar esse louvor, fazendo favor. Deixa eu continuar orando aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, essa pessoa que tem plantado sementes aqui nessa casa, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor faça, meu Deus, ela colher como Isaac plantou e colheu na terra do inimigo, 100 por 1. Que nessa igreja não haja miserável, que nessa igreja não haja pobre. Meu Deus, Tu és poderoso para fazer isso. Meu Pai, o Senhor disse que pega a pessoa do nada e faz ela se assentar em meio aos príncipes, Senhor. O homem não vai vencer na força do braço, o homem vai vencer pelo Teu poder. Eu peço ao Senhor agora, abra as portas dos céus que se encontram fechadas nessa noite. Essa pessoa que é um profissional liberal, essa pessoa que tem o seu comércio próprio, meu Pai, surpreende essa pessoa esse mês ainda, que ela venha trazer uma grande semente para a tua casa,
pessoa que trabalha no emprego, ela depende de ser promovida no cargo. Eu peço ao Senhor, meu Pai, promove ela lá, Senhor. Aumenta o salário dessa pessoa, porque no dia de Ageu as pessoas levavam o salário para casa, mas o Senhor com um sopro tirava tudo deles, Senhor. E era como eles colocaram o dinheiro em um saco furado. Mas eu peço ao Senhor hoje, faça com que esse povo venha prosperar e vencer. Os que creem têm que ver a tua glória. Tem que haver uma diferença entre o justo e o perverso, entre os que te servem e os que não te servem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda toda a miséria, toda amarração financeira, demônios que saíram do inferno para cegar essa pessoa espiritualmente, para aprisionar a fé dessa pessoa, para não deixar essa pessoa nunca plantar nada no reino. Esses demônios sejam amarrados, acorrentados, repreendidos e impedidos de agir na vida desse povo, porque esse povo a partir de hoje serão semeadores do reino e irão fazer grandes colheitas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, meu Pai, possa agora colocar no coração deste povo um propósito, Senhor, como está lá em Provérbios capítulo 3. Escreva no coração deste povo, na tábua do coração, a fidelidade e a benignidade, que eles nunca venham se separar de ti. E assim, meu Deus, como ali em Provérbios capítulo 3 está dizendo que o Senhor iria transbordar os celeiros, e meu Pai, os tonéis irão transbordar de vinho e de mosto. Eu peço ao Senhor, faça transbordar a prosperidade na vida do teu povo, abençoe este povo, abra os céus. O Senhor é o eu sou, o Senhor é a prosperidade. O eu sou te abençoa nessa noite. O eu sou abre as portas para os fiéis, e ainda que você não fosse fiel, a partir de hoje seja fiel com o Senhor, porque Davi dizia: eu já sou velho, mas eu fui novo um dia, e eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E não vai ser nos nossos dias que a nossa descendência vai mendigar pão. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, fale com Deus agora. Fale: Senhor, eu sou próspero, eu sou vencedor, eu nasci para ser grande, eu vou vencer porque o Senhor venceu. O Senhor é a minha resposta, o Senhor é o meu tudo. Eu estou sem semente no meu celeiro, mas eu sei que é o Senhor que dá semente ao semeador. Então me dê semente, Senhor, porque eu quero plantar para fazer uma grande colheita. Se prepare, porque o semeador já vai começar a te dar sementes agora, para que você plante, para que você faça uma grande colheita. Agora, quando o semeador te dar a semente, não coma a semente, plante a semente, para que você possa fazer uma grande colheita. Eu profetizo céus abertos sobre a sua vida. Eu profetizo, assim como aqueles 4 leprosos, eles estavam ali à porta de Samaria, e o profeta falou: amanhã, mais ou menos a essa hora, haverá provisão. E o capitão, cujo rei se apoiara, disse: ainda que o Senhor abrisse janela no céu, isso é impossível. E o profeta falou: tu vai ver com os teus olhos, mas porque tu está duvidando, tu não vai comer. Porque Deus não trabalha com a dúvida, Deus trabalha com a certeza, porque a fé é certeza. Então você que não tem dúvida, mas tem certeza, se prepare, porque tu vais comer o melhor dessa terra. O Senhor vai tirar a tua vergonha, no lugar da vergonha Ele vai colocar dupla honra. Os humilhados serão exaltados, mas Deus te quer na presença dEle, Deus te quer sendo servido a Ele, Deus quer ver você plantando, o diabo olhando para você e falando: olha aí, ele vai plantar, e Deus vai falar: é meu filho, ele confia em mim, é minha filha, ela confia em mim. E Deus, para envergonhar o diabo, vai te dar tudo que você não conseguiu na força do teu braço. Eu profetizo isso sobre a sua vida, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Se tu creres, diga amém, diga graças a Deus. Dê uma linda salva de
mais forte que ele merece, igreja. Aleluia! Glórias a Deus, amém? Amados, agora você vai semear. É o primeiro dia deste mês de dezembro. Você vai plantar as suas sementes, seja pouco ou seja muito. A Bíblia diz: se tu fores fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Mas ele disse: quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Deus quer te surpreender, igreja. Deus quer te surpreender. Olha, esse mês de dezembro, você pode ser tão próspero, tão próspero, tão próspero. Deus pode fazer você tomar um choque de espiritualidade, ou seja, melhor, de realidade, que você não vai entender. Deus é poderoso para abrir os céus e fazer vir uma bênção sobre a sua vida que você não tem nem noção de onde está vindo. Mas tu tem que acreditar nele. Talvez tenham demônios sentados em cima de processos que é causa ganha sua, mas eles estão lá prevalecendo, porque você ainda não decidiu fazer um voto a Deus de ser fiel ao Senhor. Porque eu tenho certeza que esse demônio está sentado no processo, não deixando sair nem ser julgado, para que caduque a sua causa. Deus é poderoso para arrancar esse desgraçado de lá e desse ano e te dar vitória. Portas de emprego podem se abrir que você jamais imaginaria que acontecesse. Clientes podem chegar que vai mudar a tua vida. Você que está acostumado com coisinha pequena, Deus fala: não, agora vai mudar. Eu estou mudando. Eu vou te dar uma abundante chuva. E a enxurrada será grande, mas tu tem que acreditar nisso. A Bíblia diz: aquele que só observa o vento nunca planta. Porque não adianta observar o vento. Se você olhar para os problemas, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo, tu nunca vai plantar. Plante, porque a colheita é quem vai garantir ao Senhor, amém? Então pegue na sua mão a sua melhor oferta agora. Chega em casa, escute de novo esse áudio. Pega esse vídeo, escute, aprenda, deixe isso entrar na sua cabeça, porque ele vai destravar mundos espirituais que estão travando a sua vida financeira. Pega a sua oferta agora, levante aos céus. Você que está com o celeiro vazio, fique de pé também. Talvez você diga: meu celeiro não tem semente, tem nada. Lembra que lá em Ageu Deus falou: eu estou mudando a sorte de vocês é hoje. Ele vai dar semente. Levante aos céus as suas mãos. A Bíblia diz para nós nunca aparecermos perante o Senhor com as mãos vazias. Aprenda isso e seja próspero. Pai, aqui se encontra a tua igreja, Senhor. Estou revoltado no espírito, meu Pai. Esse mês todo eu vou pregar sobre isso, Senhor, porque eu quero ver uma igreja rica, eu quero ver uma igreja próspera. E se essa palavra é mentirosa, não vai se cumprir na vida dos que estão crendo. Mas se a tua palavra é a verdade, vai ter que ter muito testemunho de coisa grande aqui, Senhor. Eu peço ao Senhor agora: mova os céus, dá ordem aos teus anjos ao respeito deste povo, e aqueles que me ouvem pela rede social, trabalhe em favor deste povo e mostra mais uma vez o teu poder, Senhor. Pois assim eu abençoo o teu povo e peço céus abertos, janelas abertas e bênçãos sem medida sobre a sua vida. Se tu crê e toma posse, diga amém, diga graças a Deus, traga a sua oferta com muita alegria perante o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se você entregou a sua primícia, eu quero impor as minhas mãos sobre a sua cabeça. Aleluia. Chamado pelo nome do Senhor. Aleluia. Tocar
Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e vamos ir para o nosso lar. Olha, esse mês de dezembro, você vigia, hein? Você não dá confiança para o diabo, não, hein? Hoje, pela manhã, eu fui na feira de Areia Branca e eu acho que tinham assassinado um homem lá na feira, porque é um mês que o diabo leva muitas vidas. Até o dia 31, você sabe, você conhece o mundo espiritual. É um mês que existem muitas oferendas por todos os cantos. Os demônios não querem que você vire para o próximo ciclo. Então guarde a tua fé, guarde a tua comunhão com Deus. Vigie, ore, ande em comunhão com o Senhor, meu Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele possa guardar a tua casa, a tua família, mas que você ande em santidade com o Senhor. Vamos agradecer ao Pai. Pai, leva-nos agora em paz e em segurança. Livra-nos do homem sanguinário, da bala perdida e do salteador, dos acidentes, das tragédias, das mazelas dessa terra, meu Senhor. Pois em tuas mãos eu entrego o teu povo e peço ao Senhor que o Senhor abençoe o teu povo e a tua igreja. Rasga os céus sobre esta igreja, Senhor. Que essa igreja venha prosperar. Senhor, em nome de Jesus, assim como Isaac colheu a 100 por 1, ficou riquíssimo. Os filisteus tinham inveja. Que o povo venha ter inveja do povo da Igreja Mundial do Avivamento. Comece-se um novo ciclo a partir de hoje nessa igreja. Eu repreendo toda a miséria, toda a amarração financeira, todo espírito de fracasso e derrota caia por terra, e a prosperidade te alcance. Você não vai correr atrás das bênçãos, elas vão correr atrás de vocês. Elas vão perseguir vocês e irão alcançar vocês. Assim eu despeço vocês nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja aqui reunida e com todos os nossos irmãos pela face da terra. A igreja numa só voz diga: as palmas louvam o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você estiver saindo, tem envelopes de oferta, de dízimo, pegue, porque hoje Deus vai começar a te dar semente, a partir de hoje, amém? Não saia sem envelope do dízimo, sem envelope da oferta, porque Deus vai encher a tua sementeira, para que você plante e faça uma grande colheita, tá bom? Um beijão no coração de todos vocês. Amanhã, Universidade da Vida, às 19h30, e quarta-feira, culto da vitória. Venha e receba a sua vitória a cada reunião em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Você que me ouve das redes sociais, um beijo no seu coração. Aí a dona Simone, deixa eu ver mais quem está nos assistindo aqui. O apóstolo Roberto Alexandrino, um abração. Dona Rita Medeiros, pastor Cláudio. Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.